Olá, amigos, com vocês mais um programa Capital Mística. E hoje eu tenho uma pessoa que realmente eu tenho certeza de que vai surpreender a todos nós, principalmente a vocês. Na minha busca por pessoas que valham a pena entrevistar, no sentido de trazer informações úteis, válidas para o escopo do nosso programa, que, como vocês estão cansados de saber, chama-se Capital Mística, eu estou sempre antenado e procurando temas que sejam, no mínimo, polêmicos e curiosos. Então, desta vez, a mãozinha do destino veio em meu socorro. Há algumas semanas atrás, foi um feriadão e eu saí aproveitando o lindo dia que fazia, para almoçar com alguns amigos e com a minha esposa. E fomos parar lá naquela região de Cacupé, que é cheia de restaurantes. E fomos andando, né? E entramos num determinado restaurante e começamos a provar os pratos deliciosos que havia no mesmo. E começamos a conversar e estava um dia que a gente não tinha absolutamente nada para fazer e a conversa fluía fácil. E de repente, eis que entra no restaurante um senhor oferecendo jogos lúdicos, né, chineses, né, bem típico, né? E aí ele ofereceu o produto, nós olhamos, achamos interessante. Também ele ofereceu um livro da autoria dele, que também vinha acompanhado de um CD. E me interessou esse último livro, e aí eu comecei a puxar assunto com ele. Qual não foi a minha surpresa ao notar que esse senhor não era um mero vendedor de livros e de jogos. Por trás daquela aparência, né, de uma pessoa de negócios, mas havia uma pessoa com bastante cultura, bastante conhecimento, uma filosofia de vida fora do normal. E conversa daqui, conversa de lá, eu descobri que eu tinha diante de mim um místico enrustido, em que assuntos como ocultismo, esoterismo, cibernética, filosofia, mas ele tratava desses assuntos como se ele não tivesse sido o criador do tema, ele tinha estudado isso a vida inteira. Eis aí que me caiu a ficha, eu digo, eis um bom convidado para o nosso programa. Então, meus amigos, vamos espremer o crânio desta figura que eu tenho aqui comigo como convidado de honra e vamos, particularmente, aposto que nós vamos nos deliciar com a filosofia de César Stange. César, seja bem-vindo ao programa. Vamos continuar uma conversa que se iniciou e que com certeza não acabou naquele fim de semana em que eu te conheci. Então, sinta-se em casa e vamos matar não só a curiosidade dos telespectadores, mas principalmente me ajuda, mate a minha curiosidade. Como foi de saída, né, que você começou a estudar esse assunto, ou esses assuntos, os quais eu tive a oportunidade de observar que você domina tão bem? Conte-me um pouco da sua história. Olá. Bom, isso é muito antigo na minha vida, né? Quando eu me dei conta, eu já estava envolvido. Eu tinha 19 para 20 anos, eu estava num relacionamento com uma menina argentina. A mãe dela trabalhava com muita coisa de esoterismo e eu estava lendo os livros de Lupsup Rampa. Essa menina argentina, ela é uma pessoa muito voltada à intelectualidade,
Com 12 anos ela lia Nietzsche, Sócrates, Platão. Quando ela fez vestibular aqui na Universidade Federal do Paraná para filosofia, ela passou em primeiro lugar. Ela passou depois de formada em primeiro lugar na pós-graduação da Unicamp. Ela foi convidada para fazer pós-graduação na USP. Aí a gente já estava separado. E eu sei que ela foi até a França, né, e fez alguma coisa, parece-me que na Sorbonne, não tenho muita certeza, porque faz algum tempo que eu não entro em contato com ela. Acho que depois que a gente se separou, ela não quis mais me ver mesmo. Né? Eu, como todo brasileiro, acho que eu sempre tive muita preguiça de leitura, né? E isso eu fui perdendo aos poucos em contato com ela, né? Eu aprendi espanhol com ela, de ler os livros, por ser argentina, ela tinha livros em espanhol, então eu li muito romance em espanhol, e havia muita discussão com ela a respeito de política, a respeito de filosofia, e com a mãe dela, porque a gente namorava, e a mãe, assim, meio tradicional, ficava junto com a gente, e ela acabava dormindo, e eu e a mãe dela continuávamos conversando, às vezes, madrugada dentro. Né? Então, era uma pessoa que estudava horóscopo, que lia as cartas de tarô. Né? E isso, na época, me envolveu da mesma forma que eu me envolvi quando o meu avô, ao ser curado pelo Arigó de catarata nos olhos, começou a me levar para um centro espírita. Né? E aí eu já tinha uns 12 anos, então certa vez eu lhe perguntei, mas como é isso? O senhor é católico ou o senhor é espírita? Daí ele me explicou, em função do que aconteceu com a visão dele. Ele começou a ler os livros de Kardec, né, e se interessou pelo espiritismo e começou a frequentar o espiritismo. Sim. Mas que na verdade ele não tinha sido católico à toa, que na verdade ele era quando criança, como é uma religião alemã, né, presbiteriano, luterano, e ele ficou católico porque quando eu nasci, o parto foi muito difícil e o meu braço direito nasceu todo preto. Então o médico fez uma raspagem. Se você observar aqui, tem uma linha da vida que as quiromantes ficam loucas, né? Isso daqui o médico cortou para tirar sangue coagulado, raspou a mão e disse que se eu não voltasse o braço em 12 horas tinha que amputar. Caramba. Né? E aí uma irmã lá da maternidade disse, olha, por que você não faz uma promessa, não viram católicos, a sua nora não é muito feliz porque ela é católica, seu filho não é, assim todo mundo casa na mesma igreja, vocês todos se batizam. E ele fez isso e o meu braço não foi amputado, como todo mundo vê. 31 anos depois eu fui amputado da perna esquerda. Então, se eu tinha algum karma a pagar, houve um desconto muito bom. Não tenho do que reclamar, verdade? Não, ok. Não. Bom, mas isso somou, né, a essa experiência mística ou espiritual, não é, que eu fui somando durante toda a minha vida. Né? E como a gente nasce dentro de família católica ou mesmo luterana, essas coisas de alma do outro mundo, a parte mais sutil da existência, os adultos não gostam, ninguém gosta de falar de morte. Sim. Eu com 4 anos eu tive um insight, eu tomei conta que eu estava vivo, que eu era uma criança. E para mim até então eu não era uma criança. Né? Eu era como o todo, como o sempre. Só frequentemente eu tinha contato com os meus pais. Entendo. Entende? Para mim, aquele dia, eu tive um branco, um surto. Eu esqueci detalhes que eu eternamente sabia. E fiquei muito assustado com aquilo. Então eu comecei a fazer um exercício.
E nesse exercício eu sempre relembro o dia anterior, a semana passada, o mês passado, o ano passado, o último aniversário, o aniversário de 5 anos. Então, com esse exercício, eu acabo lembrando de coisas muito remotas mesmo de infância. Né? Tá? Então, isso, claro, de 15 anos, 20 anos para cá, né, eu venho me dedicando mais acirradamente a uma leitura. Né? E a esses temas, vamos dizer, mais misteriosos. Fui por conta própria ler o Evangelho, fui por conta própria ler a Bíblia, fui por conta própria ler o livro dos Espíritas, a leitura kardecista, né? Fui ler as leituras hindus, fui ler as leituras búdicas, né? Eu sempre tive muito medo de igreja, pela questão homem, espírito e dinheiro. Entendo. Entende? Então, né, sempre tentei me afastar o máximo que eu pude, até que eu tive, como já te contei, mas o pessoal não sabe, talvez até algumas pessoas que estão me vendo me reconheçam e saibam, né? Essa questão de eu estar para morrer, a medicina não ter o que fazer comigo, a não ser um transplante cardíaco, e de repente eu ficar bom. Né? Então, daquele dia em diante, eu comecei a receber Jorei e melhorou muito a minha condição psíquica, né? Minha condição de entendimento, inclusive. Bom, meus amigos, o que é que vocês acham? No mínimo, encucante. É uma história e tanto. Portanto, vamos fazer o seguinte, estamos indo para os nossos comerciais, voltamos logo, logo, e a partir do segundo bloco eu vou começar a espremer o cérebro do meu amigo César Stange, querendo que ele nos conte coisas que ele descobriu nos seus estudos. Já voltamos. Muito bem, amigos, estamos de volta entrevistando o nosso convidado de honra de hoje, César Stange. Ok, César, olha, é uma história. Veja, filosofando um pouco, como as mulheres às vezes são importantes na nossa vida, né? Por uma mulher, você entrou no caminho do esoterismo, do ocultismo, mudou toda a tua vida. Quem foi que disse que as mulheres não mudam a vida dos homens, não é verdade? É verdade. Essa mudou com certeza a tua vida. Então, seja onde ela estiver, meus cumprimentos e meus respeitos. Ok, e, bom, amigo, eu sei que você teve um acidente muito grave que te fez perder uma perna. Poxa, imagino o trauma. Bom, e, ok, você teve que continuar a sua vida, e continuou, com certeza, mas atualmente, o que é que tu faz como meio de vida? Bom, atualmente eu trabalho com os brinquedos, né? E com o livro que eu editei, tentando trabalhar no sentido da sobrevivência, porque Sim. a gente não pode, né, achar que não tem que vir dinheiro, porque isso existe, mas tentando fazer com que minha vida seja uma coisa completa, entende? Então os brinquedos eles têm uma função, né, de equilibrar hemisférios, de trazer para a gente um entendimento melhor daquilo que seja consciência, né, de despertar a gente para o momento presente, né, porque eu entendo que a grande questão hoje da humanidade, hoje que eu digo 3.000 anos, né, é não conseguirmos ficar no momento presente. Tá? E aqui temos um desses brinquedos. Este aqui chama-se quebra-cabeça chinês. Então, aqui, esse aqui está embalado, vamos aqui mexer nesse. Isto aqui é um quebra-cabeça chinês que é composto de 6. Nossa, isso aqui é... Caramba, como é que é isto aqui?
Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 2, 4, 6, isso. 6 peças de madeira presas por uma fita, 2 fitas. E muito bem. E como é que funciona isso, amigo? Porque você que fabrica, com certeza você sabe como é que é. Bom, isso é um jogo educativo. É mais que um jogo educativo, né? Porque ele trabalha a questão da ilusão de ótica, tá certo? Ele faz várias imagens, dezenas delas, né? Todo o alfabeto, algarismos, menino, cachorro, cavalo, girafa, cobra, jacaré, ranzinha, borboleta, peixe. Dá para passar a noite fazendo, né? Agora observe, esse movimento nos prende a uma ilusão. Na verdade, aqui são movimentos binários. Sei. Movimentos de ordem horário e anti-horário. Entendo. Cada madeirinha vai abrindo no sentido oposto da anterior, dando para a gente uma ilusão de queda no movimento rápido entre as madeiras. De tanto brincar, a gente vai assimilando e aprendendo qual a realidade desses movimentos. E com isso a gente aprende a abstrair a partir de um movimento real binário. Interessante. Com isso a gente fica mais no momento presente, porque o nosso jeito de raciocinar, ele não é binário, tá certo? O nosso hemisfério esquerdo e direito, eles não são complementares, como esses movimentos são horário e anti-horário. Um movimento complementa o outro e nos dá uma impressão de queda, tá certo? A filosofia oriental diz que tudo na existência é binário. Somos um, somos o Tao. O Tao originou o Yin, o Yang. Sim. Tá certo? Então, oposto complementar. Yin e Yang. Em tudo tem complementariedade. Masculino, feminino. Direito, esquerdo. Noite, dia. Né? Como os nossos hemisférios não apresentam no resultado das nossas ações essa complementariedade, nós ficamos num desequilíbrio egóico, de competitividade egóica. Né? Outro dia, vendo futebol, eu vi um atleta que provavelmente conhece o outro, quase quebrar o calcanhar do outro, porque estava perdendo uma taça de um campeonato de futebol. Só um jogo de futebol. Entende? Imagina como é que você vai convencer palestino e judeu de viver na mesma casa, se por causa de uma taça de futebol, um amigo quebra a perna do outro. É mesmo, né? Que nós, tecnologicamente, nós evoluímos muito, mas filosoficamente, moralmente, nós ainda estamos na idade dos tiranossauros, dos pterodáctilos. Porque, meu Deus, que primitivismo nosso, né? Dá até desânimo, né? Então, acho melhor a gente mudar de assunto, senão eu vou entrar em depressão agora mesmo. A minha tentativa com os brinquedos é através do primário, do fundamental, a gente todo dia, 15 minutos na sala de aula, pegar um brinquedo que tem esse tipo de efeito complementar e dar na mão da criança. E aí ela começa... Isso, ela através do professor, porque também não adianta nada você pegar isso aqui sozinho e fazer ao esmo. Veja, o cavalinho vai para a direita, o cavalinho vai para a esquerda, não precisa virar a figura. Sei. Tá certo? Mas para fazer esse simples movimento que eu acabei de fazer, as pessoas se batem um monte. Quando você consegue fazer ele, você pega o mouse do computador com a mão esquerda e não se engana mais de botão direito e esquerdo. Porque você assume a complementariedade, inclusive no outro hemisfério. Porque você treinou os dois hemisférios. Isso, exatamente. Então, se a criança faz isso todo dia, com o tempo ela vai fazer a manhã toda. Sim. Mesmo sem o brinquedo na mão. Sim. Com o tempo ela vai fazer o dia inteiro, mesmo sem o brinquedo na mão. E se essa criança fizer o dia inteiro, ela vai influenciar o irmão,
os pais e os amigos. Sim. E se esse professor o dia todo, todos os dias, tiver esse tipo de brinquedo na mão, junto com as crianças, com os anos, alguma coisa de complementaridade ele também há de pegar. Com certeza. Entende? Quer dizer, o objetivo é, na verdade, esse. Né? Muito bem. E agora, meus caros telespectadores, temos aqui um livrinho, eis o autor, e que se chama O Tal, T-A-O, Tal, do Lúdico. O tal é a totalidade. Então, vejam bem, não tem jeito. Vocês têm que ler o que está escrito aqui e depois vocês dizem assim, é um livro que tem o objetivo de mostrar um caminho por onde, com o auxílio de brinquedos e jogos, podemos promover o alinhamento dos hemisférios das pessoas. Isso é importante, gente. Isso é importante. E como promover? Ah, bom, aí ele está dando a canja, mas a sopa toda vocês vão ter que procurar por ele. Então, vejam, um CD, um livro, tem muita coisa interessante. Mas como ele é o autor, eu tenho no mínimo que deixar a glória dele explicar o que é que ele fez como autor. Me explica em rápidas palavras, amiga, qual o teu objetivo com este livro? Consciência. Eu não vou afirmar para ninguém que eu tenho a consciência plena. Sim. Porque eu mesmo já descobri que não. Mas também já vi que a humanidade está muito longe de ter uma consciência sequer relativa. Se a gente observar com 2 anos de idade, a gente nem lembra o que fazia. Quer dizer, a consciência da gente, ela é começada junto com o corpo e o espírito no ventre da mãe, e com 4, 5, 6, 15 anos, porque eu já falei com pessoas que não lembram para trás de 15 anos, Sim. Essa consciência se estrutura e ela sai da contemplação, ela se torna ativa. Sei. Certo? Então hoje nós temos consciência ativa. Mas quem tem criancinha em casa vai observar que as criancinhas estão na coisa de observar. Contemplativo. Entendo. O meu objetivo, a partir desse trabalho, é desenvolver o grau de consciência. Consciência de estar no momento presente, de parar de lastimar passado, parar de planejar futuro que nunca vai acontecer. E viver o presente com a maior intensidade. Se o presente for bom, o futuro há de ser também. Com certeza. Entende? Passado é experiência. Beleza, entende? Perdeu a perna? Que importa? Perna é a primeira coisa que joga pro lado. Tudo bem. Ok. Muito bem. Amigos, além de um filósofo, temos uma pessoa com extremo senso de humor. Estamos indo de novo para os nossos comerciais e já voltamos. Muito bem. Retornamos e estamos entrevistando o convidado de honra deste programa, César Stange, autor do livro O Tal do Lúdico. E eu imagino que vocês estejam com curiosidade de saber o que é que tem escrito aqui de tão interessante. Na realidade, como ele já disse no bloco anterior, todos os brinquedos que ele fabrica e naturalmente vende servem para alinhar os hemisférios do cérebro, o direito e o esquerdo. O esquerdo lógico, o direito intuitivo. E aqui ele explica no livro como funciona essa técnica e quais são os brinquedos que ajudam a fazer isso. Então, para vocês terem uma ideia, só para não ficar muito misterioso, ele tem um capítulo que ele diz assim, a lógica dos brinquedos. Então tem
Quais são os brinquedos que ele produz? Blocos lógicos, material de contagem, dominó de adição, tabuada geométrica, tangram, quebra-cabeça chinês, torre de Hanoi, encaixe perfeito e enigma e qual o número? Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos diferentes que tem como objetivo o quê? Nos alinhar, nos deixar no centro, nem para um lado nem para outro, em termos de uso das nossas faculdades racionais e intuitivas. Estou indo bem na explicação? É, por aí. Por aí. Por aí. O técnico é ele, eu só estou aqui. Então, vejam bem. Continua então, amigo, explicando o objetivo então desses jogos e desse livro que você escreveu. Bom, nem todos os jogos eu fabrico, desses citados. E podíamos citar outros. O xadrez, por exemplo. Se observarmos um tabuleiro de xadrez, notamos que ele tem dois opostos fundamentais, branco e preto. Mas dentro do branco, nós temos as peças que andam nas casas brancas e as peças que andam nas casas pretas. E ao contrário, no da outra cor. Né? Então tudo é oposição complementar no xadrez. E isso faz com que você tenha essa atividade hemisférica. Sim. Certo? Porque quando você planeja 5 jogadas na frente, você está usando um atributo intuitivo, porque você não está lendo no tabuleiro a mente do opositor. Sim, verdade. Você, na verdade, está com as energias sutis do teu corpo espiritual, como nós estamos os dois aqui, então as energias do teu estão se misturando com a minha, e a gente fica numa coisa de passando informação um para o outro, mas é uma informação difícil da gente entender, porque não são palavras. E nós estamos muito viciados em palavras. Sim. Né? Por isso que eu acho que diferencia um bom jogador de xadrez do outro, que ele é mais intuitivo. Né? Nesses meus estudos eu li uma oriental, uma pessoa da Índia, uma professora lá, que diz que nós temos 5 sentidos, que nós chamamos cada um por um nome, né? Visão, audição e tal, e que espiritualmente nós temos 16 sentidos, e que no conjunto nós chamamos eles de intuição. Sei. Tá certo? Quer dizer, nós não conhecemos esses 16 sentidos a não ser como intuição. De uma forma bem genérica, Isso, né? exatamente. Né? Quando você acorda do teu sonho, você lembra que no sonho você tinha uma determinada consciência, mas era mais uma consciência contemplativa. Mas você não lembrava dessa existência física. Você simplesmente acorda, nossa, parecia que minha vida era lá. Mas você estava vivendo lá, mas você não estava consciente da plenitude da tua existência. Sim. E aqui também, essa nossa consciência, e por isso que os orientais dizem isso é uma ilusão, ela não é eterna. Sim. Ela é momentânea, ela foi criada com a nossa existência física e vai morrer com ela. Se você não cuidar de criar motivos para aquilo que te é espiritual, essencial, de consciência, você não vai lembrar nem quem foi. Entendo. Não é? Entende? Agora, se quando você dorme, que é 1/3 da existência, você começa a proporcionar consciência total, ou seja, eu estou aqui no sonho. Se é realidade ou não é, se é projeção ou não é, isso é outra história. Mas eu estou aqui e estou lá. Ter essa consciência do momento presente. Então, nós passamos a vida lastimando o passado, planejando o futuro ideal, Sim. e os problemas vão aparecendo e virando fatos.
Se a gente ficar no momento presente, seja aqui, seja no sonho, seja onde for, a gente vai resolvendo os problemas. E eles não vão virar fatos, que contra fato não tem argumento. Certo. Eu passei o dia inteiro, quando eu perdi essa perna, com a minha intuição dizendo, não vai de moto. Mas, pô, eu piloto moto há 15 anos, eu fui. Ou seja, o aviso você recebeu, o teu subconsciente ou inconsciente, sei lá como o pessoal Ou prefira espírito chamar, guardião, sei tudo lá. bem. Ele funcionou. Quando ocorre, teu consciente disse, não, besteira, eu me garanto. O meu ego humano, de Sim. ser adulto, controlador do meu próprio destino, mas isso foi bom. E é nisso que eu digo, a gente tem que aprender a agradecer tudo. Então eu perder a perna foi bom, porque nessa entrevista que a gente está tendo, em outras conversas que eu já tive, quanta gente não vai despertar para isso e deixar de acontecer isso, porque vai passar a escutar a intuição. Sim. Então eu devo agradecer. E eu posso te garantir que ela existe. Claro. Isso daí. Comigo já aconteceu outras vezes, depois disso, de parar o carro num posto de gasolina, que foi que mais tempo demorou, às 9 da manhã e sair de lá às 5h30 da tarde. Almocei, vi filme, sessão da tarde, tudo. O pessoal olhando o cara ali, o que esse cara tá fazendo? Não é caminhoneiro, não é nada. O cara parou aqui 9 horas da manhã, almoçou, fez lanche, tomou sorvete, viu filme. E agora que ele está indo embora quando está na boca da noite. Porque quando eu entrei ali, a minha intuição dizia, a estrada se fechou para você. Quando eu sentei no Fusca, depois da 5ª ou 6ª vez de tentar sair dali, a minha intuição deixou eu sair. Porque das outras 4, 5 vezes eu sentava no Fusca e vinha aquela coisa, não, cara, não. Volta lá e toma mais um refrigerante, sei lá. Então, eu acho que eu aprendi. São coisas que importam e inculcam a gente, essa que é a verdade. Muito bem, e me diga uma coisa, nesses teus anos de buscas e tudo, você mexendo com os hemisférios, com o alinhamento dos hemisférios cerebrais e também através desses jogos aqui, e mais do que você analisa no teu livro e tudo. A que conclusão você chegou em termos de que, por exemplo, o esoterismo, a mística, ajuda ou não ajuda a vida da pessoa, a missão de vida da pessoa? Veja bem, quando você pega o Tao, que é uma filosofia milenar, e você coloca em cima da física quântica, que é o resultado científico mais moderno que tem, e essas duas transparências se encaixam como se fossem irmãos gêmeos. Sei. Porque se no Tao nós temos Yin e Yang, na física quântica nós temos partículas subatômicas com oposição de spin. Então isso sugere que todo esse nosso universo seja para o macrocosmos apenas uma partícula essencial subatômica. Sei. Enquanto que cada partícula essencial subatômica do microcosmos pode ser todo um universo. E depende do observador para ele se achar. Como quem para entre dois espelhos e olha e vê aquele reflexo e vê aquele reflexo infinito. Entende? Então, aquilo que é místico, ele foi intuído. Porque nós achamos que a ciência pode aprender tudo. E pode. Mas ela nunca vai poder dizer, esse é o fim da história. Esse é o fim do caminho. O que a ciência está mostrando com a física quântica hoje, os místicos diziam há 3.000, 6.000 anos atrás, tudo muda. O movimento ele é incessante. Você pode parar para explicar as partículas subatômicas, mas aquilo é uma mentira, porque aquilo tudo está em movimento, é uma coisa louca, né? Entende? Quer dizer, a coisa didática é uma mentira. Sei. Porque você pode até entender o princípio, mas o que é real, isso depende da tua capacidade de abstração.
E não todos têm essa capacidade à prova de bala. Infelizmente. Porque na escola a gente está ensinando as crianças a somar e a ler. E isso você aprende sozinho, porque o mundo exige. O que você não aprende sozinho é a raciocinar e a sentir que você tem corpo e espírito como oposição complementar. Eu perdi uma perna. Aí os médicos diziam, você tem perna, dor fantasma, né? Eu dizia, não tenho dor fantasma, tenho uma perna espiritual. Não, mas isso não existe, é coisa do teu cérebro. Isso com o tempo passa. Faz 17 anos que eu perdi a minha perna e eu sinto a embreagem do carro, eu sinto o chão de um outro jeito. Mas sente. Não é que nem a outra, é sutil. Entendo. Entende? Então, por que tem pessoas que não conseguem manipular uma prótese? Porque elas acreditam que a espiritualidade não existe, que aquilo é uma coisa do cérebro. Então, se eu deixar esse meu braço aqui sem movimento, né, ele vai atrofiar, e ele é material, mas ele vai atrofiar. Imagina uma coisa sutil que depende do ectoplasma que um físico produz. Sim, é verdade. Evidentemente que ele vai virar uma bolinha aqui rapidinho. Eu sentia cãibra, sentia dores. O que eu pedia? Pedia para minha mulher massagear o outro pé, a outra perna, e passa. Entendem? Mas existe mesmo. Eu jogando futebol, eu estava de goleiro, chutaram a bola do lado esquerdo, eu tentei pegar com a perna, a grama enroscou o pé da perna mecânica, mas eu senti a bola passar por dentro do meu pé, porque a perna mecânica ficou entalado, mas como a coisa espiritual não tem a mesma base física que um organismo para se grudar, ela escapa fácil. Entendo. E aí a bola passou, que coisa agoniante. Imagino que sim. Entende? Imagino que sim. Muito bem. Amigos, mais um comercial. Fazer o quê, né? O tempo em televisão passa voando. Estamos indo naturalmente para os nossos comerciais. Sem ele nós não vivemos. E já voltamos. Quero lembrar vocês que o próximo bloco é o último, então vamos procurar ser bem objetivos, darmos umas dicas bem interessantes para vocês e, naturalmente, vocês querem encontrar o nosso amigo para conversar mais com ele. Garanto que ele é um papo, ele tem assunto para dar e vender e também ele ensinar os pulos de gato dos jogos que ele mesmo faz. Vale a pena, hein? Eu seria capaz de ficar brincando com esse negocinho aqui, fazendo aquele troço meio esquisito, que a gente não sabe como é que funciona. Ele diz que é ilusão de ótica. Eu acredito que seja mesmo, porque nada surge do nada. Então, enquanto vocês estão assistindo os comerciais, eu vou aqui ficar brincando com este brinquedo chinês, tá? Me inveja. Já volto. Ok, amigos? Estamos novamente continuando a entrevista com o nosso amigo César Stange. Ele fabrica jogos cujo objetivo principal é alinhar os hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito de nosso cérebro. E também são jogos que estimulam a criatividade, são jogos que educam. E também devo dizer que o César, ele também tem trabalhado como palestrante em empresas, escolas, objetivando levar uma maneira simples e pouco custosa de que a pessoa realmente use a famosa massa cinzenta. E isso tem uma série de vantagens. Não preciso explicar para vocês quais são. Então, César, você tem recebido muitos convites para escolas e empresas para mostrar os teus produtos e expor a tua filosofia de vida? A gente tem alguma dificuldade de aparecer, não é?
O objetivo da gente é, através desse trabalho, trazer para as pessoas uma consciência maior do que é o momento presente. Né? Seja numa empresa, seja na escola, as pessoas perdem muito tempo da sua vida e muita qualidade do seu trabalho por não estarem presentes no momento presente. Sei. Né? Inclusive dizem que a gente consegue só prestar atenção em alguma coisa durante 7 minutos. Né? As palestras devem ter no máximo 35, 40 minutos de duração, senão as pessoas dispersam a atenção. E para mim isso tem a ver com a fuga que nós temos. Lembra, a gente ia para a escola, quando eu chegava em casa e ia fazer a lição, não conseguia lembrar o que o professor explicou? Entendo. Porque a gente tinha ido jogar bola, a gente tinha ido brincar, a gente tinha ido namorar, a gente tinha ido qualquer outra coisa. E tinha dispersado. A natureza da gente é do equilíbrio, a essência. Mas o mundo não é equilíbrio, esse humano. Então a nossa essência busca o equilíbrio e constrói um espaço de equilíbrio. E a gente fuga para lá e vai aprendendo isso, fazendo enquanto grande, lástima de passado, projeção de futuro que não acontece e que acaba virando lástima de passado também. E a gente acaba um monte de velhinho na praça, jogando dama, ou jogando o que lá seja for, lastimando filho, lastimando neto, lastimando a aposentadoria. Né? Sim. Entende? Então o meu objetivo é que a gente crie consciência, que nós somos seres divinos, que nós estamos aqui para ser felizes e que nós podemos ser felizes. E que nós temos que despertar essa consciência, que ela está latente dentro de cada um de nós. Entende? Não é à toa que os hindus dizem Namastê. Né? O Deus que está em você, que está em mim, cumprimenta o Deus que está em você. Não é uma questão de você ser o mais egocêntrico que Hitler. Não. É uma questão de você entender que você tem essa capacidade dentro de você de equilibrar-se, de poder trabalhar com alguma coisa que te dê um rendimento e que ao mesmo tempo seja para o bem de todos. Entendo. E não seja uma coisa que o concorrente atrapalha. Tem muita gente que faz esse brinquedo. Alguns até aprenderam de ver o meu. Entende? Eu aprendi esse brinquedo achando que eu ia trabalhar psicomotricidade com as crianças. Esse brinquedo me ajudou a descobrir o Tao, me ajudou a descobrir o I Ching, que é um instrumento fantástico. Esse brinquedo é um exemplo do I Ching. Tudo vem de Deus, é simples. Tudo que o homem deve fazer é fácil. Tudo muda. Então, a mesma estrutura faz várias imagens. Sim. Né? E se você conhece o I Ching? Sim. Os hexagramas estão em base aqui de 2 linhas e não de 6. Tá certo? Sim. E eu li o que eles significam e eles só significam coisas boas dentro daqueles 64 conselhos. Né? Lendo o I Ching, eu descobri um livro de um chinês que fala do nosso código genético. E o I Ching são 64 pares e o código genético também. Né? Então tudo na natureza, esse equipamento que a gente está usando aqui, todo ele é baseado na linguagem binária. Né? Mesmo o Piaget, como biólogo, né, no livro que ele escreveu, Evolução das Espécies, ele fala que é o pensamento da cibernética que melhor explica a questão do Darwin e do Lamarck, do desenvolvimento das espécies, que é essa reificação de memória, que é essa realimentação. Quer dizer, a cibernética foi buscar lá na antiga navegação. Você tem um navio enorme, ele tem 2 motores, ele tem um leme. Para dobrar para a direita, um motor pega velocidade diferente do outro. Sim. E isso, quando você mexe o leme, você já está mexendo a aceleração dos motores. Esse mesmo pensamento veio para a cibernética e está na informática. Entendo. Mas ele é nosso, na nossa construção mais fundamental. Né? E ele está no girar do planeta, e a física quântica mostra. Esses dias eu estava perguntando a uma pessoa, seria capaz um triângulo onde a soma interna dos ângulos seja de 270 graus? Difícil, né? Não, é simples. Triângulo? Um triângulo.
A soma interna? Dá para provar. Você pega o planeta e divide ele em 4 hemisférios. Sim. Aí você divide em 4 hemisférios, não. Divide ele em 2 metades, mas divide ele em 4, como chama as linhas de data? Gomos? Não, bom, gomos, mas tem um nome, essa linha. Longitude? Né, essa linha. Puxa, agora me fugiu. Nós temos os hemisférios, meridianos, em 4 meridianos. Então, esses meridianos lá em cima, eles fazem 90 graus. Certo? Sim. A linha do hemisfério com o meridiano aqui embaixo faz 90 graus. Sim. Tanto nesse quanto no outro. Sim. E isso é um triângulo. E esse triângulo soma 270 graus internos. Nós vivemos num mundo tridimensional. E nós temos a geometria euclidiana na nossa mente. Então, nós vivemos no mundo tridimensional pensando plano. Como é que nós vamos ficar no momento presente, equilibrados, desse jeito? Tem razão. E há 3.000 anos a gente vem num desenvolvimento tecnológico e a gente se afastou da natureza. Onde ela está? No vasinho. Agora, quando você fica doente, e eu tenho 3 pontos de safena, cortei perna, então passei muito no hospital, lá você nota como você é frágil e como você depende da natureza. Sim. Entende? Então eu acho que você alimentar teu espírito, você ter uma prática espiritual, né? Eu faço o jorei, né? Em posição de mãos. Você é católico, reze. Você é espírita, tome passe. Você não sabe o que fazer, vai receber jorei. Procura um caminho espiritual, faça meditação. E você precisa, quantas horas a gente passa alimentando o corpo? É verdade. E quanto tempo a gente passa alimentando o espírito? Tem muito faquir por aí que nem alimenta. Exato, né? Escute uma boa música, né? Quando você passa de carro na Beira-Mar Norte, entre ali na lanchonete, mas não para comer nada, só para olhar o mar. Né? Vai até o ponto da lagoa, não, mas para ir para o norte da ilha, pela lagoa, é aquele trânsito. Pô, vai lá uma maravilha, você é um passeio, né? Mas eu vejo também muita gente alimentando a alma e espírito quando tem um show aí, né? O pessoal fica lá. Estou alimentando. E não só alimentando, como também fazendo exercício para ter mais fome desse conhecimento. Então, é por aí, entendeu? É muito cachorro-quente, é muita cerveja. Pois né? Que você sabe que é tudo de bom para a saúde. É assim, então, sal, açúcar e pimenta. Né? Se você não tem vida espiritual, você vai ter muito sal, açúcar e pimenta na tua vida. Se você tem uma prática espiritual, o sal, açúcar, pimenta e o álcool, ou drogas, eles tendem a diminuir. Porque a espiritualidade é que é o tempero da existência. Ela te preenche, né? É a eternidade. É por aí. O momento presente é a eternidade. Com certeza. Bom, amigos, que tal? Sentiram a pressão? Pois é. Parodiando o que um grande presidente da atualidade disse de outro grande presidente da atualidade, that's the man, esse é o homem. Então, amigos, olhem, eu particularmente estou inclinado a dizer a vocês o seguinte: procurem conhecer melhor a filosofia de vida, que é uma senhora filosofia de vida, do César Stange. Com certeza, ele vai explicar para vocês, muito bem explicado no livrinho e no CD que ele criou, como também eu garanto que, embora pareça uma brincadeirinha de criança, mas aqui no estúdio eu vi gente aqui mexendo nesse negócio e não paravam de mexer. Eu tinha que botar o pessoal para correr, para ir lá atrás das câmaras, porque todo mundo queria brincar aqui e é tudo barbado aqui dentro, sabe? Portanto, amigos, alinhem os seus hemisférios, pesquisem, conversem, adquiram informações com o homem. Então, e como entrar em contato com o homem? É simples. Se vocês assistem os outros programas aqui, que volta e meia passam semanalmente aqui na TV Capital,
vocês já sabem como é que nós funcionamos. Vocês têm interesse, vocês procurem por nós e vocês vão nos achar. Então, eu peço aí a técnica que coloque mais uma vez o telefone dos estúdios da TV Capital, que estão inteiramente à disposição de vocês para dar o caminho das pedras. 3334-8270. Ah, mas os telefones não estão funcionando muito bem. Isso me deixa surpreso, mas tudo bem, afinal de contas, só erra quem trabalha. Mas, então, escrevam para o meu e-mail, jdalmal@uol.com.br e quem sabe também deixem na mão do destino. Assim como eu encontrei dentro de um restaurante, vocês podem encontrar o César nos lugares mais improváveis do mundo. Aí é a mão do destino. Falem com ele, vocês vão ter papo para algumas horas e eu garanto que ele vai entortar os arames de vocês como ele entortou os meus. Então, César, gostei de te conhecer, foi um prazer, um privilégio ter conversado contigo e as portas do programa estão abertas para você sempre que você tiver novidades para nós. E amigos telespectadores, estamos no fim do programa. Então desejo para vocês uma semana fora de série e espero me encontrar novamente com vocês semana que vem, neste mesmo dia, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Receba o meu cordial abraço e até lá!